Salve, rapaziada, mano, e aí, como vocês estão, velho? Suavidade? Seguinte, mano, de volta aqui com as biografias, mano, e hoje a gente tem biografia de jogador aposentado e mais um mito aqui pra nós, certo, mano? E a gente vai falar de Bill Russell, mano. Bill Russell, quem é fã aí, torcedor do Boston Celtics, tá ligado que esse maluco é zica. E se você não sabe, fica ligado aí que eu vou contar a história desse mano, velho. Rapaziada, na descrição aí, ó, link da boné já, 10% de desconto pros inscritos aqui da 2% TV. Você quer uns panos assim, ó, pesados que nem o meu, mano, ó. Link aí na descrição, acessa lá, rapaziada. E agora, mano, bora falar aí do Bill Russell. William Felton Russell nasceu no dia 12 de fevereiro de 1934 em Monroe, Louisiana. Ele foi um pivô de 2,8 metros e pesava 100 quilos. Em toda a sua carreira ele jogou pelo Boston Celtics. Ele também já foi técnico, mano, principalmente lá no Boston Celtics, depois no Seattle Supersonics e mais tarde no Sacramento Kings. E, mano, jogando pela NBA, ele foi 11 vezes campeão, velho. 11 vezes campeão da NBA, velho. Mano, o cara jogou 13 anos da NBA e ganhou 11. Puta que pariu, mano. Além disso, ele foi 5 vezes MVP da NBA e foi 4 vezes líder em rebotes. Ele já participou 12 vezes do NBA All-Star Game e foi MVP em 1963. Jogando pela Universidade de São Francisco, ele já foi 2 vezes campeão da NCAA e uma vez MVP ou MOP, né, que se falam aí na NCAA, em 1955. Além disso, ele tem a sua camiseta número 6 aposentada no Boston Celtics. Ele é Hall da Fama do basquete, Hall da Fama na FIBA e Hall da Fama do basquete universitário e várias outras conquistas, mano. E jogando pela seleção dos Estados Unidos, ele tem uma medalha olímpica nas Olimpíadas de 1956 na Austrália. A infância de Bill Russell também foi muito difícil. Ele viu sua mãe morrer aos 12 anos de idade e por diversas vezes sua família sofria atos racistas. E o Bill Russell fez parte de um grande marco aí da história dos negros na NBA, mas isso eu vou contar depois. Na sua primeira tentativa de entrar pro time da escola, ele foi cortado porque ele não conseguia entender o jogo, mano. E olha que naquela época ele tinha um porte físico e um pulo muito bom, mas mesmo assim os caras cortou ele. Ele começou a jogar basquete no ensino médio, jogando pela McClymonds High School, e foi por lá que ele desenvolveu aí sua grande habilidade defensiva. Saindo de lá, ele foi recrutado pelo olheiro Howden Jr. para San Francisco University, e por lá suas táticas defensivas iam aumentando cada vez mais. E o que foi aumentando também foi a confiança do seu técnico Phil Walpert. Esse técnico ficou bastante conhecido também como o primeiro na história da NCAA a colocar 3 negros como titulares no time. E eles eram Bill Russell, Casey Jones e Hal Perry. E essa ação fez com que os jogos ficassem cada vez mais difíceis para eles, porque por onde eles passavam eles sofriam atos racistas. Um hotel em Oklahoma simplesmente se recusou em hospedar os jogadores negros em 1954. Com isso, todo o time decidiu ficar em um dormitório em uma universidade próxima. Apesar de tudo, ele foi campeão 2 vezes da NCAA, em 1955 e 1956, e nisso fazendo uma sequência incrível de 55 vitórias consecutivas. E com uma incrível média de 20,7 pontos por jogo e 20,3 rebotes. Depois da faculdade, ele chegou a receber uma proposta dos Harlem Globetrotters para entrar em turnê junto com eles, mas ele recusou. E assim ele entrou no draft da NBA de 1956 e foi recrutado pelo Boston Celtics. Nesse ano ele também foi o capitão da equipe olímpica, campeã das Olimpíadas de Melbourne, na Austrália, com uma média de 14,1 pontos por jogo. Aí, como ele tinha servido a equipe olímpica, ele só podia começar sua carreira da NBA em dezembro. Mas ele já chegou na NBA ganhando uma grande atenção com a sua defesa, que era altamente forte e intensa. Tanto que o Boston Celtics criou uma jogada defensiva chamada Hey Bill. Quando alguém chamava essa jogada, o Bill Russell fazia uma dobra de marcação, forçando o outro jogador a passar a bola. Só que ele fazia isso, mano, com muita intensidade e explosão. Ele conseguia se locomover muito rápido na quadra. E assim ele já chegou na NBA sendo campeão da temporada de 1956 e 1957. Ele se tornou aí um dos únicos jogadores da história do basquete com títulos na NCAA, na NBA e também um título olímpico. No seu segundo ano, com uma incrível média de 16,6 pontos por jogo e 22,7 rebotes, ele foi o MVP da temporada. Nesse ano eles foram para as finais da NBA, só que eles perderam para o St. Louis Hawks. E rapaziada, depois desse ano começou a dinastia Celtic, ou melhor, a dinastia Bill Russell. Foram simplesmente 8 títulos consecutivos na NBA, mano, de 1959 até 1966. O primeiro título dessa dinastia aí foi contra o Minneapolis Lakers. Eles ganharam a série simplesmente de 4-0, velho. 4-0 em uma série de final da NBA. O técnico do Lakers na época, que era John Cougar, simplesmente disse que Bill Russell os abalou psicologicamente, velho. Agora vocês entenderam aí o porquê da era Bill Russell, né, mano? Na temporada de 1959 e 1960 tivemos um encontro aí de duas grandes lendas da NBA
e o início de uma grande rivalidade. Bill Russell versus Wilt Chamberlain, que foi chamado por muitos aí de Batalha de Titãs. Porque de um lado a gente tinha Bill Russell, que era aí o melhor defensor da liga, e do outro lado a gente tinha o novato Wilt Chamberlain com uma média de 36,7 pontos por jogo. Novato, mano. Então você já entendeu, né? Nas finais da NBA desse mesmo ano, Bill Russell bateu um recorde aí em rebotes na NBA. Foram 40, velho. 40 rebotes em um jogo, em uma final de NBA. Depois dessa dinastia aí do Boston Celtics com 8 títulos consecutivos, o técnico Red Auerbach ia se aposentar. Todos os nomes que ele apresentou aí como substituto para sua vaga simplesmente recusou, mano. Recusou, não quis ir. Exceto Bill Russell, que aceitou de primeira. E foi assim que Bill Russell se tornou técnico e jogador do Boston Celtics ao mesmo tempo, mano. E melhor, ele foi o primeiro técnico negro da história da NBA. Porém, na sua primeira temporada como técnico, ele foi para as finais da NBA, mas perdeu para o 76ers de Wilt Chamberlain. Mas aí na sua penúltima temporada, que foi de 1967 e 1968, ele voltou a ser campeão da NBA. E contra o Los Angeles Lakers em uma série emocionante que todo mundo achava que estava perdido. O Lakers, que nesse ano contava com Wilt Chamberlain, abriu a série para 3-1, só que aí o Boston Celtics conseguiu virar e foi campeão da NBA. E mano, até então nenhuma equipe tinha conseguido fazer esse feito, essa virada histórica na NBA. E mano, esse bagulho aí me lembra até um caso que aconteceu aí no ano passado. Não, melhor ficar quieto. Depois disso ele ficou mais uma temporada no Celtics como técnico, jogador, foi campeão e se aposentou. E depois aí da sua aposentadoria vieram grandes honras para a história dele na NBA, que foi sua camisa número 6 aposentada no Boston Celtics e também o Hall da Fama do basquete. Depois, em 1973, ele retornou às quadras, mas dessa vez como técnico do Seattle Supersonics. E ele ficou lá até 1977. E mais tarde, nos anos 80, ele voltou a ser técnico da NBA, dessa vez para o Sacramento Kings, só que ele ficou só uma temporada. E no dia 14 de fevereiro de 2009, o comissário da NBA, David Stern, anunciou que o prêmio de MVP das finais da NBA se chamaria Bill Russell, devido aí aos seus grandes títulos. Grandes 11 títulos da NBA, mano.